Fala, pessoal, aqui é a professora Isis, e aí estou aqui para trazer mais uma questão da Católica para vocês. Então, quem não me conhece ainda, pode acompanhar meu trabalho lá no @toralesises, lá tem bastante material relacionado à Católica, basta vocês acessarem o link que está lá na minha bio, que vocês conseguem baixar todas as questões que caíram na Católica, separadas por assunto e com gabarito no final. Então, bora lá. Essa questão aqui veio da caixinha de perguntas que eu coloquei lá no Instagram e diz o seguinte: o cloreto de magnésio é um suplemento mineral utilizado para repor o magnésio no sangue em pessoas que apresentam deficiência desse componente. Ao sofrer eletrólise ígnea, esse sal produz. Pessoal, olha só. A própria questão já está nos dando um norte, falando aqui que se trata de uma eletrólise ígnea. E quem for esperto vai lembrar que a eletrólise ígnea, o que muda em relação às pilhas, é os polos. Então, eu vou mostrar para vocês alguns macetes e algumas orientações para vocês resolverem essa questão. Bom, então assim, ó, já de cara, levando em consideração que aquele aluno que vai fazer a prova da Católica se preparou, estudou pilhas, eletrólise ígnea e eletrólise em soluções, já daria para eliminar algumas alternativas. Por exemplo, essa alternativa, letra A, não condiz com o contexto de uma eletrólise ígnea. Por quê? Porque a gente não tem gás oxigênio sendo formado numa eletrólise ígnea. Assim como a gente não tem íons hidróxido sendo formado numa eletrólise ígnea e tão menos íons hidrogênio. E cloreto até tem. Mas íons hidrogênio não, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem para vocês entenderem mais a fundo isso aí. Então, a gente já ficaria aí entre a letra B e a letra E. Uma trazendo que o gás cloro acaba se formando no cátodo da pilha, no eletrodo cátodo, e que o magnésio metálico se deposita ali no polo negativo da pilha. Vamos ver o que acontece. Bom, de cara, eu preciso lembrar vocês que o cloro não, cloreto de magnésio é essa substância química aqui, é um sal inorgânico, e ele acaba se dissociando. O que é dissociar? É se separar. Então, quando ele se separa, ele fica assim, na forma de íon positivo e íon negativo. Íon ânion, íon cátion. E aí, lá na eletrólise ígnea, a gente tem um fenômeno muito interessante. Quando aquele magnésio está nesse sistema de uma eletrólise ígnea, ele vai se depositar no eletrodo dessa forma aqui, ó, na forma de magnésio zero, que é o tal do magnésio metálico. Então, ele sai, pessoal, do NOx que ele tem aqui nesse contexto, que é mais 2. Lembrem que a carga do íon é a carga do NOx. E aí ele passa para o estado zero. Toda substância metálica, uma substância simples, ela vai ter NOx zero. Então, se a gente analisar o NOx, ele sai do mais 2 para o zero. Então, a gente pode dizer que esse NOx diminuiu. Olhem como eu estou falando, diminuiu. Se diminuiu, é porque reduziu. Viram a fonética da palavra? Ó? Se diminuiu, é porque reduziu. Então, o magnésio, ele se reduziu. E o cloro? Bom, o cloro, deixa eu mudar a corzinha da caneta. O íon cloreto, depois que ele se separa, ele vai se depositar lá no eletrodo, que ele vai ter afinidade para isso, na forma de gás cloro, Cl2.
Então, ele sai do NOx -1, olha, é a carguinha do íon, e passa para o NOx 0, substância simples, NOx 0. Então, ó, o NOx dele aumentou, saiu lá do negativo e está indo em direção ao 0. Então, se o NOx do cloro aumentou, é porque ele oxidou. Aumentou é porque ele oxidou. Ó, de novo a fonética da palavra. Aumentou, oxidou. Então, essa é uma forma de pensar em redução e oxidação, tá? Outra forma que eu falo também, já aproveitando para deixar outro macete aqui para vocês, é a regrinha do OPA, ó. Quem oxida perde elétron e aumenta o NOx. Bom, se tu lembras o que é a regrinha do OPA, que oxida, perde elétron, aumenta o NOx, por associação, tu sabe o que acontece com a redução. Então, a redução, então quem reduz ganha elétron e diminui o NOx. Diminui o NOx. Então, essa seria uma outra forma de tu pensares essa questão, tá? Então, recapitulando, a gente eliminou 3 alternativas. Por quê? Porque essas coisas que estão descritas nessas 3 alternativas A, C e D não estão vinculados ao fenômeno relacionado à eletrólise ígnea. Na eletrólise ígnea, a gente tem o que eu deixei descrito aqui. O magnésio 2+, vai sair desse estado de oxidação +2 e vai passar para o estado 0. E o íon cloreto, ele sai do estado de oxidação -1 e passa para o estado de oxidação 0. Um diminui o NOx, outro aumenta o NOx, então, consequentemente, um se reduz e o outro se oxida. Bom, como que eu vou saber se esse se esse gás cloro aqui está lá no cátodo da eletrólise ígnea e se esse magnésio aqui, magnésio metálico, está no polo negativo? Aí entra um segundo macete que eu quero mostrar para vocês. Vamos a ele. Já vem ali para a imagem anterior, tá? Olha só. A pilha é cara. Caro. No masculino, perdão. Então, observem que vocês vão botar a palavra cátodo, ânodo, redução e oxidação. Tá? Então, pilha é caro. Coloca cátodo, ânodo, redução e oxidação. E aí, vejam, consoante vai estar relacionada a consoante. Então, a redução acontece no cátodo da pilha. E lá no ânodo, no eletrodo ânodo, a gente vai ter uma oxidação, vogal com vogal. Pegou? Cátodo com redução, ânodo com oxidação. Tá, prof, mas tu tá falando da pilha e a pergunta é em cima da eletrólise ígnea. Gente, esse macete, ele se aplica igualmente à eletrólise ígnea para vocês, tá? Então, a gente pode usar esse macete lá na questão. Vejam. Então, quem se oxidou foi o cloro. Deixa eu mudar a cor da caneta. Então, quem se oxidou foi o cloro. Então, o cloro, esse efeito aqui está acontecendo lá no ânodo. Ó, vamos ao macete de novo. Quem se oxida está relacionado ao ânodo, onde está o ânodo da pilha. E quem se reduz está relacionado ao cátodo da pilha. Então, lá a gente já conseguiria eliminar a letra B e marcar a letra E direto, mas para se certificar, para entender o porquê que a letra E está correta, vamos seguir o exercício. Então, observem, ó, o magnésio se reduz, então o magnésio está se depositando na forma de magnésio metálico lá no cátodo da pilha. Então, ó, só usando tendo uma compreensão geral de como é o funcionamento de uma eletrólise ígnea e usando alguns macetes, vocês já chegavam na alternativa E, sem passar tanto trabalho. Bom, na pilha,
a gente tem esse efeito aqui, peraí, aqui, ó. No ânodo acontece a oxidação, e aonde ocorre, é onde está o polo negativo da pilha. E no cátodo é onde ocorre a redução, e aonde está o polo positivo da pilha. Como eu gosto de pensar quando eu estudo pilhas, eu sei que a oxidação está relacionado com a regrinha do OPA, onde a regrinha do OPA me fala que quem oxida perde elétrons. Então, aqui está ocorrendo a perda de elétrons. O elétron, então, ele sai do ânodo e vai em direção ao cátodo da pilha, ao cátodo. Então, vejam vocês o que eu tenho aqui na pilha. Eu tenho um elétron saindo e indo em direção ao polo positivo. O cátodo é o polo positivo da pilha. Ó, o elétron ele vai ter atração pelo polo positivo. Então, para mim, funciona pensar assim, tá? Agora, volto a dizer, eu sempre dou a dica para o aluno estudar bem pilhas, conhecer toda a historinha lá da pilha de Daniel, como que acontecem os fenômenos relacionados à eletroquímica, e isso, tendo essa boa compreensão, a eletrólise ígnea vem por associação, tá? Então, eu tenho o polo negativo, que é onde está o ânodo, e o polo positivo, que é onde está o cátodo na pilha. Por que eu estou enfatizando a palavra pilha? Porque na eletrólise ígnea, o que vai mudar é os polos, pessoal. Isso do cátodo, do ânodo, onde ocorre a redução e oxidação, é igual, pilha e eletrólise ígnea. Na eletrólise, o que acaba mudando, ó, é exatamente os polos. Então, ó, na pilha, o polo positivo é o cátodo e o polo negativo é o ânodo, que nós acabamos de ver aqui, nesse desenho que eu fiz. Então, se tu desenha ali no cantinho da prova, esse desenho bem simples, da onde é o polo positivo e negativo, lembrando que o elétron vai em direção ao polo positivo, que é onde está o cátodo. Depois da prova, vocês anotem ali, bom, se na pilha o cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo, então eu vou fazer uma inversão na eletrólise. É isso. Então, usando essas informações, lembrando que o que inverte são os polos, vocês conseguiriam achar a alternativa E, tá? Então, vamos voltar lá. O cátodo na pilha é o polo positivo. Na eletrólise ígnea, então, o cátodo vai ser o polo negativo. Então, tá aí, ó, o magnésio metálico, ele se deposita no polo negativo. Então, vejam, eu dei uma boa visão geral aí para vocês de como fazer, tá? Então, se tu tá satisfeito até aqui, show de bola, não esquece de curtir, de se inscrever no canal. Agora eu vou mostrar para vocês, não com um cloreto de magnésio, mas com um cloreto de sódio, o esquema do que está acontecendo na eletrólise ígnea, né? Fazer uma breve teoria aqui para vocês. Ó. Então, na eletrólise ígnea, a gente tem que lembrar que é uma eletrólise sem água. Essa é a diferença da eletrólise ígnea para a eletrólise em solução aquosa, tá? Então, a gente aquece o sal na forma de fundir esse sal. Então, é a decomposição de uma substância iônica, porque o sal é uma substância iônica fundida por meio da passagem de corrente elétrica. Então, essa é a essência da eletrólise ígnea. Então, vejam aqui na imagem, pessoal. Ó, a gente tem aqui o sal fundido, cloreto de sódio, e serve a mesma coisa para o cloreto de magnésio, esse efeito, tá? E aí, esse sal fundido, na forma de Na mais Cl menos, vai se depositar no eletrodo, no cátodo, na forma de sódio metálico,
e o íon cloreto vai se depositar no eletrodo do ânodo na forma de gás cloro. Então, ó, a gente tem o Na+, saindo do NOx mais 1, passando para o NOx 0, e a gente tem o íon cloreto, NOx menos 1, indo para o estado de oxidação 0, porque é uma substância simples, o gás cloro. E aí a gente vai ter a passagem, ó, sai do ânodo, é onde está o polo positivo do gerador, e vai em direção ao cátodo, que é onde está o polo negativo do gerador. Então, todo tudo que foi explicado previamente se encontra aqui nessa imagem. Para o cloreto de magnésio é a mesma coisa, tá? Então, óbvio que parece ser simples da forma como eu estou falando, mas eu estou levando em consideração que vocês previamente estudaram pilhas, estão com a pilha bem lapidada na mente, e aí, por associação, a eletrólise ígnea vem de uma forma muito mais fluida, tá? Percebam que aqui nessa imagem não está aparecendo nenhuma dos contextos onde diz ligados ao oxigênio, não está aparecendo. Íons hidróxido no polo positivo não estão aparecendo na imagem. E íons hidrogênio também não está aparecendo. Então, ó, só de ter uma boa visão geral da eletrólise ígnea, vocês já eliminavam 3 das 5 alternativas, tá bem? Eu espero que vocês tenham curtido. Lembrem de deixar uma curtida, se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante a gente que trabalha aí com produção independente, trazer mais conteúdo para o YouTube. Obrigadão, pessoal!